Bom dia! Na aula de hoje de português, nós vamos iniciar lendo uma notícia, que é um tipo de texto, tá bom? E a partir desta notícia, que ela tá começa na página 204 do livro. A partir da leitura dessa entrevista, dessa notícia, desculpa, que eu vou fazer com vocês, está no livro. Eu vou posicionar a câmera para vocês irem acompanhando, quem não tem o livro, essa leitura. A partir da leitura desse texto, nós vamos responder algumas perguntas que são de interpretação, né, de texto, para vocês verem a estrutura da notícia, que na primeira avaliação a gente trabalhou muitos gêneros textuais. Então, a gente vai continuar também nessa dinâmica de trabalhar com alguns tipos de texto e posteriormente com os conteúdos que vão ser cobrados mesmo nas provas. Então, a partir desse texto, dessa notícia, nós vamos responder perguntas que o próprio livro nos propõe sobre o texto. E a partir desse texto, nós vamos estudar o assunto sobre vírgula em enumerações. A utilização da vírgula para separar, né, palavras que significam a enumeração de dada informação. Tá? Então, a partir disso, nós vamos responder algumas perguntas que estão também no livro. E eu vou passar uma atividade que não está no livro, tá bom? Então, nós vamos começar, na página 204 do livro de língua portuguesa. Olha aqui, aqui, né, essa reportagem, ela está no G1, tá, do Espírito Santo. Então, ela foi atualizada dia 14 de 2016, ou seja, ela é de 2016. Aqui essa estrutura aqui é a estrutura do site que está lá, tá? Olha só, lendo uma notícia. Você já presenciou uma festa de folia de reis? O que você sabe sobre ela? Sabia que existe um encontro nacional desse festejo? O que você imagina que há nesse evento? Agora nós vamos ler a notícia para a gente ter informações sobre essas questões que foram levantadas, tá bom? Olha só. Muqui celebra encontro de folia de reis pela 66ª vez no Espírito Santo. Festejo reúne 50 grupos vindos do Espírito Santo e outros estados. O evento acontece no dia 20 de agosto, das 8 às 20 horas. As ruas do sítio histórico de Muqui recebem a 66ª edição do Encontro Nacional de Folia de Reis, no sábado 20. 50 grupos folclóricos vindos de várias cidades do Espírito Santo e também de outros estados fazem a festa, que tem a entrada franca. Entrada franca, entrada grátis, tá? O encontro começa às 10 horas e segue até às 20 horas. A concentração dos foliões acontece na tenda cultural, localizada no Jardim Municipal. Durante todo o dia, haverá encontro de mestres, cortejo, bênção na igreja de São João Batista, cantoria em diversos locais da cidade e apresentação dos palhaços da folia. Os grupos têm músicos que tocam vários instrumentos, a maioria de confecção artesanal, além das fantasias coloridas e as máscaras criativas dos palhaços da folia. História. Em 1950, foi realizado o Torneio de Folias em Moqui, evento que deu origem ao Encontro Nacional de Folias. É o mais antigo e maior encontro de folias do Brasil. Seguindo na página 205. De origem europeia, esse folguedo está ligado às festividades natalinas da igreja. Em terras brasileiras, a folia de reis ganhou força no século XIX, nas regiões onde a cafeicultura prosperou, sobretudo nas pequenas cidades de estados como Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Goiás. No século XIX, é um período entre 1801 e 1900, tá? A cafeicultura é o cultivo do café
que foi uma atividade muito praticada no Brasil nessa época, tá? Então é isso que está sendo relatado nesse parágrafo. Continuando a leitura. O evento promove a valorização, o fortalecimento, a difusão da cultura popular e, ao mesmo tempo, estimula o fomento do turismo, trazendo diversos benefícios para a cidade, como o desenvolvimento econômico, cultural e social da região. Programação. Aí aqui é a programação do evento que está sendo exposta. 20 de agosto de 2016, sábado. Às 10 horas, abertura oficial do evento da Tenda Cultural no Jardim Municipal, centro da cidade. Às 13 horas, cantoria das Folias de Reis na Tenda Cultural. 14 horas, reunião dos mestres no Teatro Neném Paiva. 15 horas, cortejo das Folias de Reis nas ruas principais da cidade em direção à Igreja São João Batista. 16 horas, bênção das Folias de Reis na Igreja São João Batista. 17 horas, apresentação das folias na região central da cidade. 18 horas, grande encontro das Folias de Reis na Tenda Cultural com a apresentação dos palhaços. 19, entrega do troféu de participação na Tenda Cultural. 20 horas, encerramento com o show musical na Tenda Cultural. Informações: Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Muqui. Telefone, aqui é o telefone para contato. A partir da página 206, tem algumas questões, tá, no livro que eu vou responder com vocês. Assim, na página 206 diz assim: a notícia que a gente acabou de ler, ela foi vinculada na internet, no caso foi publicada na internet, no site do G1. Esse site ele é um portal de notícias, onde é possível pesquisar de acordo com a região do Brasil. Além disso, aborda diferentes assuntos como tecnologia, saúde, esporte, cultura, dentre outros. A primeira e a segunda questão, quem tem o livro faz ela, tá bom? Porque ela é uma questão de interpretação pessoal de texto, tá? E também a número 3, porque diz assim: o município de Muqui fica em um estado brasileiro cuja sigla é ES. Pinte esse estado no mapa e a seguir escreva o nome dele abaixo. Eu até falei o nome dele. Aí tá aqui o mapa, ó. Quem tem o livro responde essas 3 primeiras questões da página 206, tá? Então, nas páginas seguintes, na página 207, tem, na página 207, 208, 209, tem algumas questões que eu vou fazer lá com vocês, tá bom? Na página 207 diz assim: é comum algumas notícias apresentarem, logo após o título, um parágrafo com destaque. Esse parágrafo ele é chamado de linha fina. No caso, eu vou reler aqui para vocês o que estava escrito no parágrafo. Eu vou mostrar para vocês no texto qual é esse parágrafo que a questão está se referindo, que é chamado de linha fina. Tá? Esse logo abaixo aqui do título. O título é esse, do texto. Aí a linha fina é esse parágrafo aqui, essas 2 linhas, que estão até em destaque. Elas estão no formato itálico, que a letra fica meio deitada. Tá? Então, eu vou reler isso para a gente poder responder a questão. Festejo reúne 50 grupos vindos do Espírito Santo e outros estados. O evento acontece dia 20 de agosto, das 8 às 20 horas. Aí a pergunta diz assim: qual é a função dele, né, desse parágrafo, dessa linha fina? É convencer o leitor a ler outra notícia sobre o mesmo fato ou completar as informações do título e destacar alguma informação da notícia? É justamente essa última afirmativa. Ele está complementando as informações do título, tá bom? Que o título do texto, vou reler aqui para vocês. O título do texto é: Muqui celebra encontro de Folia de Reis pela 66ª vez no Espírito Santo. Então, ele complementa a informação, dizendo que os grupos se reúnem e ainda destaca uma informação da notícia, que é a data e a hora que esse evento acontece, tá bom? A quinta questão diz assim: o primeiro parágrafo de uma notícia também é chamado de lead. Tem a função de resumir o fato noticiado, tá? Respondendo perguntas
como o que, como, quem, quando, por quê, tá bom? Sabendo disso, nós vamos reler as informações, tá? Desse primeiro parágrafo que vem depois da linha fina, tá? Não é a linha fina, não vou confundir. Tá? E vamos destacar essas informações. Eu vou primeiro ler para vocês, tá? As ruas do sítio histórico de Muqui recebem a 66ª edição do Encontro Nacional de Folia de Reis. No sábado 20, tá? 50 grupos folclóricos vindos de várias cidades do Espírito Santo e também de outros estados fazem a festa, que tem a entrada franca. O encontro começa às 10 horas e segue até às 20 horas. Tá, o que nós vamos fazer agora? A gente vai destacar algumas informações que foram dadas nesse parágrafo. No livro, ele pede assim: quem tem o livro faz as questões que eu estou fazendo, vai acompanhando e vai fazendo no próprio livro. Sublinhe de azul o que foi noticiado. O que foi noticiado foi justamente o encontro, né, a 66ª edição, né, do Encontro Nacional da Folia de Reis. Tá? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui no livro. Quem tem o livro vai grifar a partir daqui, ó, do número 66, 66ª edição do Encontro Nacional de Folia de Reis. Esse foi o que foi noticiado, tá? Nesse parágrafo. Aí nós vamos sublinhar de verde o que aconteceu. No caso, o que aconteceu foi que as ruas do sítio histórico de Muqui, tá? Onde foi que aconteceu esse fato? Foi nessas ruas do sítio histórico de Muqui, da cidade. Então, você vai grifar de verde, tá bom? De vermelho, nós vamos grifar, sublinhar, né? Quando foi que aconteceu, tá? Então, de vermelho, a gente vai grifar a palavra no sábado 20, que foi quando esse evento aconteceu. E vamos circular os números que aparecem nesse texto. O número que aparece é o 66, 20 e 10 e 20 de novo. O que eles indicam? É a edição do evento, que é o número 66, indica a data do evento, número 20, e indica as horas, o 10 e o 20, tá? O horário do que vai acontecer, né? Do acontecimento, que é a Folia de Reis, a festa, o festejo. Bem, seguindo na página 208, diz assim: os demais parágrafos da notícia recebem o nome de corpo. No caso, qual é a função do corpo da notícia? É justamente apresentar mais detalhes sobre o fato noticiado, já que o parágrafo primeiro ele já faz um resumo. Os parágrafos seguintes, que é o corpo da notícia, ele vai dar mais detalhes que no parágrafo primeiro não foi capaz de ser colocado. A questão de número 7, quem tem o livro eu quero que faça, porque ela relembra os assuntos que a gente já estudou, que foram os adjetivos, tá bom? Então, eu vou deixar isso para vocês fazerem. Questão de número 8. Na notícia, algumas partes são marcadas com intertítulos, que é aqueles títulozinhos rosas que a gente viu. História, programação e informações. No caso, qual a importância dessa informação para o leitor? É justamente apresentar dados históricos do evento, que foi a história, tá? A programação foi a questão dos horários que ia acontecer nas atividades, e as informações é justamente onde o leitor pode tirar suas dúvidas, que foi justamente o telefone e o local onde tirar as dúvidas. Na página 209, a gente continua as perguntas, que diz assim: em sua opinião, a que público se dirige essa notícia que você leu? É justamente todas as pessoas daquela cidade, né? As pessoas que acessam o portal G1, que elas vão acessar e vão encontrar essa informação, e as pessoas que estão envolvidas, que fazem parte dessa tradição da Folia de Reis também, o público dessa notícia, tá? Quais são os benefícios do evento divulgado na notícia para a cultura popular e para a região onde ele é realizado? É justamente a valorização dessa cultura,
né, a difusão da cultura popular, a questão do turismo, né, que estimula o turismo nessa data, traz diversos benefícios econômicos e sociais para aquela região onde a Folia de Reis acontece, tá? Uma curiosidade que está destacada no livro, na página 209. A Folia de Reis é também chamada de reisado, ela é conhecida, né, como reisado em algumas regiões do país, do Brasil. Oficialmente, o Dia de Reis é comemorado 6 de janeiro. No entanto, como a gente viu, o Encontro Nacional ele é realizado em outra época do ano. Ou seja, você pode até ter ouvido falar na Folia de Reis, mas em outro ano, em outro momento, né, em outro estado, que é comemorado de outra forma. Então, a gente trouxe aqui na notícia uma das formas de ser comemorado a Folia de Reis, tá bom? Vamos agora para a página 214, onde a gente vai dar início à relação a falar sobre o assunto que é vírgula em enumerações, tá bom? Eu vou reler com vocês um trecho do texto que a gente acabou de ler para vocês observarem a vírgula, como ela foi utilizada, tá bom? Durante todo o dia do ano, é esse aqui que está destacado. Durante todo o dia, tá? Durante todo o dia haverá encontro de mestres, cortejo, tá? Bênção na igreja de São João Batista, cantoria em diversos locais da cidade e apresentação dos palhaços de folia, tá? Esse foi o trecho que a gente releu. Quais os eventos que acontecerão nesse dia? Justamente o encontro dos mestres, o cortejo, bênção na igreja de São João Batista, cantoria em diversos locais da cidade e a apresentação dos palhaços de folia. Tá, então, ao todo, quantos são esses eventos? São 5, né? Encontro do mestre e cortejos, tá? Encontro dos mestres, cortejo, bênção na igreja, cantoria e a apresentação dos palhaços, tá? De folia. No caso, no trecho que a gente leu, esses eventos eles são apresentados em frases diferentes ou em enumeração? Justamente a enumeração, onde a vírgula tem um papel importante, tá? A vírgula ela é um sinal de pontuação que pode ser usado para separar palavras ou expressões em uma enumeração, que foi no caso aqui. A vírgula está separando os eventos que vão acontecer nesse dia, tá? O número de eventos que vai acontecer nesse dia. Antes da gente começar a responder essas questões da página 215, eu queria mostrar outros exemplos para vocês, tá? Que além de separar palavras que enumeram certas informações, a vírgula ela separa elementos repetidos, como por exemplo, nessas seguintes frases. Aqui. Gosto muito, 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 muito dessa música. Ela separa esses termos que estão repetidos. Olha, muito, 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 muito. Estão entre vírgulas. Ela também... Aí aqui outra frase com muito. Aquele comentário foi muito, muito desagradável. Sempre que tiver termos iguais, separado por vírgula, porque há repetição. Então, além de separar palavras que enumeram, ela separa também palavras repetidas, que se repetem, termos repetitivos. Outro exemplo que a gente pode trazer sobre a enumeração, que é para ficar mais claro para vocês entenderem, é aqui nessa frase. Paulo, Helena, Pedro, Lara e Tatiana não foram às aulas. Aqui ela está separando esses nomes próprios, nome de pessoas. Ou seja, está enumerando, separando. Isso aqui são enumerações, porque são vários nomes diferentes de pessoas. Então, está enumerando a quantidade de pessoas que não foi à aula, tá? Paulo, Helena, Pedro, Lara e Tatiana. Sempre que for o último termo, aí a gente não coloca mais vírgula, a gente coloca o E, que simboliza o término dessa enumeração, tá? Então, aqui está separando
as pessoas, tá? Os termos, a vírgula, está separando essa enumeração, que são os vários nomes das pessoas que não participaram da aula, que não foram para a aula, tá? Então, é essa a função da vírgula que a gente está trabalhando hoje, que ela tem outras funções, mas a que a gente está trabalhando hoje é a enumeração, tá? E a questão da repetição de palavras, ela separa isso. Na página 205, nós vamos ler um texto e responder as questões para complementar esse assunto sobre vírgula. Olha, aqui nós vamos ler esse texto, tá? É um texto de quarta capa. Leia o texto, quarta capa abaixo e responda as questões. Aqui é uma questão para complementar o que a gente estudou sobre a vírgula, tá? Em casos de enumeração e de separação de palavras repetidas, tá bom? Cada um de nós carrega na lembrança costumes e tradições de seu povo, que podem ser contos, lendas, canções, danças, artesanato e brincadeiras de criança, tá? Esse conhecimento faz parte da identidade, do jeito de ser de um povo e também da identidade de cada um. Este livro apresenta ao leitor alguns personagens do folclore brasileiro. Quem conduz a narrativa é o mais conhecido deles, o Saci. A Arca da Mata, o folclore somos nós. Contém as lendas do Curupira, do Boitatá, da Iara, da Mula Sem Cabeça, da Cuca, do Negrinho do Pastoreio, do João de Barro, da Nayá, da Moça de Branco e de Macunaíma. Isso aqui é a apresentação do conteúdo deste livro aqui. Essa aqui é a capa, tá bom? Dizem o seguinte, tá? No dicionário, um dos significados da palavra arca num dos significados dessa palavra, tá? Usada no título do livro, é tesouro de uma sociedade. O que esse significado tem a ver com o tema desse livro? É justamente porque ele fala depois que as lendas, elas fazem parte, né, da identidade do povo e da identidade de cada um. Então, por isso que foi utilizada essa palavra, essa analogia de um tesouro de uma sociedade, porque essas lendas, elas são contadas de geração em geração e elas fazem parte da identidade do povo, tá bom? Então, por isso foi utilizado essa palavra, tá bom? Letra B. Em 2 momentos, há enumerações de elementos nesse texto. Sublinhe onde é que acontece, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês de novo. É onde tem esse risquinho rosas aqui, ó. É justamente o que contém no livro, tá? As lendas que contém no livro, que é aqui no finalzinho, onde fala da cultura do Curupira, quais as lendas que tem, e também onde fala a questão das tradições e das lembranças que o povo traz. Aí ele enumera contos, lendas, canções, dentre outros. Isso são as enumerações que vocês vão marcar no livro, tá? Que sinal de pontuação foi utilizado para separar elementos de enumeração? Foi justamente a vírgula que a gente estudou antes, tá? Então, qual a função de cada enumeração desse texto? Bem, a primeira, ela ajuda a esclarecer o assunto do texto, tá? Porque ele fala que cada um carrega lembranças, carrega tradições que podem ser contos, lendas, canções. Aí ele cita o que o texto vai abordar. A segunda enumeração, ela traz a função de mostrar para o leitor quais são as lendas que vai ser abordadas no texto, quais os títulos dessas lendas que vão ser abordadas ao longo do livro. Então, essa é a função dessa outra enumeração. Então, vocês têm que observar o seguinte, que a enumeração que a vírgula separa os termos é como se fosse várias unidades de um mesmo conjunto. Eu dei o exemplo para vocês de vários nomes,
tá? De alunos que não foram à aula. Então, tem que ser separado, não pode ser colocado sem separação. E a separação é feita justamente pela vírgula. Aqui, por exemplo, foi colocado as lendas, o nome das lendas que estavam no livro. Então, tinha que ser separado por vírgula, porque é um conjunto de lendas, de várias lendas. Então, a enumeração é feita dessas lendas por meio da vírgula. Você pode até contar, porque elas são separadas por vírgula, quantas lendas tem nesse livro, tá? Então, tem que observar direitinho para poder fazer o uso dessa vírgula. A atividade ela não está no livro, porque o livro proporcionou apenas essas questões que a gente fez anteriormente, tá? Sobre esse assunto. Então, a atividade que eu vou deixar lá, ela é para todo mundo, porque ela não tem no livro, então todo mundo vai ter que tirar de lá. Pode ser feita cópia no caderno ou imprimir, isso vai ficar a critério de vocês. O assunto eu vou deixar, é do livro o assunto, tá? Então, eu vou deixar fotos das páginas do livro que a gente leu, tá? Lá no Classroom, em forma de PDF. Então, e sempre lembrando que para quem tem o livro, só copie o assunto quando disser que não tem no livro, tá bom? Aí você pode copiar lá. Quando eu disser, olha, o assunto está todo no livro, você não precisa copiar. Já quem não tem o livro, fica a seu critério. Se você é melhor você copiar, porque aí você tem uma base, não só lendo, tá bom? Mas todas as atividades podem ser impressas ou copiadas no caderno. Isso fica a critério de vocês, tá bom? Então, a nossa aula de hoje é essa.